Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. E nós vamos ler 2 versículos apenas. Nós estamos começando uma campanha hoje. A campanha de fé e finanças. O que é a campanha de fé e finanças, bispo? Gente, olha aqui para mim, antes de nós lermos a palavra. Eu sei que falar de dinheiro e falar de finança em um ambiente espiritual gera muita revolta em uns, um sentimento de materialismo em outros. Tem outros que endemoniza dinheiro e momento de falar de dinheiro. Mas olhe para mim com muita atenção, porque eu estou te dando dados de, no mínimo, 8 jornais do nosso país. Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, à tarde, Correio da Bahia. Vários jornais já noticiaram a respeito desse assunto. E eu preciso dar esse dado para você. São 3 os principais motivos de separação nos casamentos no Brasil. O primeiro é a falta de boa comunicação. Primeiro, na ordem inversa, né? O terceiro, melhor dizendo. O terceiro motivo é uma comunicação ineficaz. O segundo motivo que mais separam casais é a finança desajustada. E o primeiro, traição. Mas concorre em páreo de igualdade, finança e traição. Tem mulheres que até aceita, perdoa a traição. Mas se o cara for quebrado, pode até nem trair. Tchau. Nem só de amor vive uma relação. Inclusive, na nossa igreja, nós já tivemos vários casos desse tipo. Onde o varão não sustentava direito a casa. E a irmã disse, bispo, cansei. Já vão fazer quase 12 anos eu tentando e não dá mais. Eu não quero ver meus filhos padecendo necessidade. Então, quando você minimiza o poder, o efeito, a força do dinheiro em uma relação e até na sua espiritualidade, porque tem gente que só dobra o joelho para pedir. Só crê no Jeová Jirê. Gente, eu não dobro meu joelho para pedir provisão a Deus. Tem anos que eu não dobro meu joelho para pedir, Senhor, entra com providência. Não, eu oro louvando o Senhor pelo que Ele já fez. E quando eu oro pela minha vida financeira, eu digo, Senhor, que as portas dos milhões continuem abertas para a entrada. Alguém entendeu isso aqui que eu acabei de profetizar? Por quê, irmãos? Nós aprendemos com a mentalidade que não é nossa. Por que não é nossa? Porque nós não somos padres franciscanos, nem beneditanos, nem paulinos, nem marianos. A nossa igreja não tem trabalho de voto de pobreza, nem voto de castidade, nem voto de celibato. A gente não trabalha com essas coisas. A mentalidade católica apostólica romana foi implantada no país e dentro da igreja evangélica se tornou um pecado gente prosperar. Só que nessa noite toda a crença está sendo quebrada em nome de Jesus. Pelo contrário, o Senhor, quando disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, olha as promessas que ele faz em Gênesis 12. Te farei fecundo, te abençoarei, te farei próspero, pai de multidões, sê tu uma bênção. Por que Deus coloca, vou te dar, vou te fazer, vou te abençoar? Porque para Deus não se coloca a vida naquilo que é necessidade básica para o homem em terceiro e quarto plano. Primeiro, a espiritualidade. Logo depois, Deus planta o homem no Éden e entrega para o homem o serviço, o que faz ser a sua renda, o que faz ser a sua nutrição, a sua alimentação. Então, não minimize o que o próprio Deus não minimizou. Deus fez Salomão próspero, Deus fez Davi próspero, Deus fez Abraão, Isaac próspero. Jacó decidiu ser muito enrolado. Pegou a bênção da primogenitura do seu irmão, foi parar fugido na casa de Labão para não morrer. Quem era Labão? Irmão de sua mãe, Rebeca, a de Isaac. Labão enganou ele, 7 anos ele trabalhou para casar com Raquel. Quando ele foi para a noite de núpcia, que acordou de manhã, que olhou nos olhos, não era Raquel,
era Léia. E os olhos de Léia eram meigos. A Bíblia diz que ela tinha os olhos meigos, assim, um olho no peixe e o outro no gato. Tratando o peixe aqui, ó, ligada. A Bíblia diz que Léia tinha os olhos meigos, o que quer dizer vesga. Aí Jacó disse, não, eu não trabalhei por essa aí, não. Labão disse assim, meu filho, não se faz assim na terra aqui da sua mãe. Não se casa a menor para depois a maior. Mas eu quero é a menor, eu quero é Raquel. Ele diz, então, trabalha mais 7 anos por ela e você casa com ela. E a Bíblia diz assim, ó, e Jacó trabalhou 7 anos por Raquel como se fossem dias. Porque quando você mira no propósito, o processo fica mais leve. Alguém está aqui? Só que ele estava prosperando na casa de Labão, e Labão, mais enganador do que ele, mais esperto do que ele, ó, enganando. Ele faz um voto ao Senhor. Se o Senhor for comigo, presença, nessa jornada que eu vou, e me livrar das mãos dos meus inimigos, proteção, e me fizer prosperar, provisão. Quais são os papéis de um pai? Presença, proteção, provisão. Ele está dizendo, seja o meu pai, como o Senhor foi de Abraão, como o Senhor foi de Isaac. Seja o meu Deus, seja o meu Senhor. E de tudo lhe darei o dízimo. Eu vi que deu certo com meu pai. Eu vi que deu certo com meu avô. Eu sei que o Senhor é real. Mas se o Senhor for comigo, eu vou ter uma aliança contigo. A Bíblia diz que ele foi, a presença do Senhor foi com ele. Deus deu segurança e Deus deu provisão. Não só isso, Deus fez prosperar abundantemente. Esaú vai ao encontro dele, não mata. Labão ficou revoltado porque ele fugiu da casa de Labão. O anjo apareceu e disse, não faça bem, nem faça mal, volte. Vai ter gente no meio do caminho que vai parar, porque a mão de Deus vai com você nessa jornada. Mas todos os nossos pais na fé prosperaram. Ah, mas Jesus não veio para dar prosperidade a ninguém. Claro que não. Jesus veio para nos salvar. Mas antes dele morrer, ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, não em escassez. Vida espiritual e vida na terra. Como é que você sabe disso? É só você ler as epístolas. As epístolas não, os evangelhos. E também vai aprender com as epístolas de Paulo. Quando Jesus disse mais ou menos assim, aquele que abre mão de amor de pai, de amor de mãe nessa vida, receberá 100 vezes tanto o que se desprender dessa terra para me honrar. E no porvir a vida eterna. Ele promete prosperidade nessa vida e promete também a vida eterna. Então, nessa campanha de fé e finanças, eu quero ministrar ao seu coração, capítulo de número 6 do 2º livro de Samuel. Os que acharam aí, digam amém. Olha a nossa prioridade. Eu quero começar essa campanha de fé declarando para você o quanto você precisa ser diferente primeiro na sua jornada de fé. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 11 e 12. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo ficou a arca do Senhor lá? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Versículo de número 12. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E todos dizem, Pai, essa é a tua palavra, nos ministra e nos abençoa. Eu declaro aberta essa campanha, declaro que todos juntos venceremos em fé e viveremos milagres extraordinários. E todos juntos dizem amém. Amados, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança estava aqui representada durante o aniversário da igreja. Ela é um objeto confeccionado por Moisés, a mando do próprio Deus. Ele manda que se construa dentro da medida, conforme está escrito em Êxodo, as medidas específicas da arca,
com madeira de acácia. Diga comigo, madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira difícil de ser trabalhada, falando da personalidade do homem. É difícil de ser trabalhada porque é cheia de nós. Mas ele pediu madeira de acácia. E ali ela resistia à temperatura do ouro sendo colocado sobre ela. Era preenchida de ouro por baixo e por cima. Foi colocado ouro por dentro e por fora. Aquela caixa chamada de Arca da Aliança tinha uma tampa proporcional ao seu tamanho, e na tampa tinham 2 querubins de joelhos e com as asas, uma tocando na outra, falando da aliança de Deus do céu com a terra. Aquela tampa era chamada de propiciatório, o que propiciava o homem se aproximar de Deus. Era como se Deus estivesse ali, sentado entre os querubins que estavam na tampa. Algo tão simples, mas tão poderoso. A arca representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Alguém está aqui? Elas tinham algumas hastes, 2 hastes para ser mais específicas, para serem carregadas com 4 corolas, 4 coroas pequenas, nas quais eram postas e seguradas a arca. A arca deveria ser conduzida pelos sacerdotes de tempo em tempo. Dentro da arca continham 3 elementos básicos. O primeiro, os mandamentos, as leis do Senhor, as tábuas da lei dada por Deus a Moisés. Segundo elemento que tinha dentro da Arca da Aliança, o maná que caiu no deserto e alimentou o povo. Um pouco do maná estava conservado ali dentro, sem bolor, sem estragar, porque o que Deus dá dura, permanece, provê, mas também prospera. E dentro da arca estava a vara de Arão florescida. Lembra quando 130 cabeças da tribo, de cada uma das 12 tribos, foram 130 cabeças, 130 líderes, se uniram contra Arão e contra Moisés, dizendo: se vocês são profetas, nós também somos. Se vocês têm Deus, nós também temos. Se Deus levantou vocês, também levantou a nós. Queremos assumir a liderança, queremos voto, queremos renovação. Cuidado com seus protestos, porque lá fora rege a democracia, mas na presença, quem rege é a teocracia, o governo de Deus. Moisés, sem se preocupar, entendendo quem era Deus e quem era o chamado de Deus na vida do seu irmão, disse: não se preocupe, Arão, foi Deus que te chamou. E propôs a seguinte questão: dos 11 que se levantaram, tragam o cajado de vocês e colocaremos também o de Arão, cada um com seu nome, diante da presença do Senhor. E aquele a quem Deus responder, nós saberemos. Os 12 cajados foram colocados diante da arca do Senhor. E de manhã, a vara de Arão havia florescido e dado algumas amêndoas. Oh, glória a Deus! Então todos eles ficaram sabendo que Deus escolheu e Deus confirmou, que Deus fala e Deus garante. Logo saírem da presença do Senhor, a terra se abriu e engoliu aqueles rebeldes por terem provocado oposição a quem Deus tinha escolhido. Bom, a arca do Senhor é essa presença de Deus. Ali dentro tem a vara de Arão florescida, as tábuas da lei e o maná. O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. As tábuas da lei, o maná e a vara. O que é que tem dentro da arca? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Se alguém perguntar a arca da aliança, o que é a arca da aliança? Você vai dizer: um objeto, uma caixa de ouro, e dentro continha o quê? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão florescida. Essa arca, por muito tempo, andou no meio do povo de Deus, até que chega o tempo do último juiz. Como é que é o nome dele? Samuel. Lembra que ele nasce por um milagre, quando Ana voltou um voto ao Senhor, entregando ele no altar? A casa de Eli era a última dinastia de juízes de Israel. Só que os seus filhos
Ofni, ou Ofni e Finéias, se prostituíam, pegavam a gordura que era de Deus e comiam as partes do sacrifício que era de Deus e se alimentavam dela. Pegavam as meninas e faziam do templo um lugar de fornicação, prostituição. Eles idolatravam o sexo. Por essa razão, Deus não os puniu logo, mas deixou claro que a punição chegaria, porque tudo tem um tempo. E Deus dá ao pecador oportunidade de arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós vemos se cumprir a promessa do Senhor, dizendo que a punição chegaria, os filisteus lutaram contra Israel, levaram a arca da aliança. Ofni e Finéias foram para a guerra e foram mortos. A arca foi tomada. Quando Eli soube que a arca foi tomada, caiu da cadeira, torceu o pescoço, morreu. É aí que Deus levanta Samuel. A arca, quando chega na casa dos filisteus, no templo de Dagon, a imagem grande do deus Dagon apareceu de manhã toda cortada. Aí eles disseram, alguém entrou aqui e deve ter feito essa arruaça. Ajeitaram a imagem de novo. No outro dia, aconteceu a mesma coisa. E assim, várias vezes, sucessivamente. Então eles entenderam que o Deus dos deuses, diante da presença dele, nenhum outro Deus consegue se conter. Não há Deus como o nosso Deus. Logo após eles entenderem este negócio, está escrito que uma grande praga tomou o povo filisteu. Eu quero ser bem objetivo em dizer o que aconteceu. No ânus de toda a população, estouraram hemorroidas. Deus, quando quer punir, ele sabe punir. Sabe o que foi que o povo dos filisteus entenderam? A ira do Deus de Israel se acendeu contra nós. E o que foi que eles fizeram? Começaram a fazer alguns tumores em símbolo daquilo que aconteceu e faziam ofertas diante da arca. Até o ímpio entende que oferta funciona. E tem crente que turba o coração com oferta. Os filisteus ofereceram oferta e a ira do Senhor se aplacou. Então eles devolveram a arca, porque a presença de Deus é para a vida de quem tem intimidade com Deus. Quando eles devolvem a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor, ela passa durante 20 anos na casa de um homem por nome Abinadab, sacerdote do Senhor. Quantos anos? 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece. 20 anos na casa de Abinadab, ninguém muda. 20 anos na casa de Abinadab, ninguém prospera. 20 anos na casa de Abinadab, nenhuma mudança. 20 anos na casa de Abinadab, presença de Deus e nenhuma transformação. Quando Davi soube que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab, o primeiro ato quando assumiu o reino foi dizer, traz a arca. E aqui está a primeira instrução para quem quer prosperar em Deus. Você precisa priorizar a presença de Deus. Davi podia priorizar muitas coisas, mas a primeira coisa que ele quis trazer para Jerusalém foi a presença. Oh, glória a Deus. Quem não abre mão da presença aqui? Quem quer a presença e quem dá valor à presença, pode estender suas mãos e dizer alguma coisa para ele, não é para mim não. Diga para ele, Senhor, eu quero a tua presença, eu amo a tua presença, eu valorizo a tua presença. Se tiver mais alguma coisa para dizer para ele, pode dizer, porque ele é bom e ele merece. Quando a igreja entrega a presença, Deus honra. Diga comigo, a presença vale mais do que o trono, a presença vale mais do que cargo, a presença vale mais do que coroa, a presença vale mais do que posição. A primeira coisa que Davi priorizou foi a presença. Quem foi que deu vitória a Davi? A presença. Fez ele derrubar leões e ursos. Não se preocupe com as suas conquistas, porque o motivo delas é a presença de Deus na sua vida. Davi entendeu que ele só conquistou vitória contra o leão, vitória contra o urso, vitória contra o gigante, porque ele carregava a... Alguém aqui quer a presença? Alguém aqui prioriza a presença? Oh, glória a Deus. Bate no peito e diga, eu preciso da presença. É por isso que em pleno feriado de Corpus Christi você decidiu vir para o culto, porque você não abre mão da presença. Só que quando os dois filhos de Abinadab foram pegar a arca e trouxeram num carro novo, olha o nome dos dois jovens. O nome de um é
Uzá, e o nome do outro é Aiô. Eles vão levando a arca. E quando o boi tropeça, a arca ia reclinando para cair. Uzá coloca a mão na arca para não cair. E ele é fulminado. Ele é fendido. Ele é morto. Porque por mais que você seja bem intencionado, para Deus vale mais a obediência do que a sua boa intenção. A segunda coisa que você precisa entender é que a presença quer mais da sua obediência do que da sua boa vontade de fazer as coisas. Por favor, repita isso comigo. Deus quer de mim obediência à sua palavra. Não conduza à presença sem oferecer para Deus esforço. Não conduza à presença sem oferecer para Ele sacrifício. Não conduza à presença sem oferecer para Ele uma entrega genuína. Queridos, nós temos o mau hábito de pegar a palavra e queremos viver ao nosso modo. Mas isso tem trazido não os resultados, se é que eu posso dizer trazido não resultados. Não temos vivido alguns resultados porque nós queremos servir a Deus ao nosso modo. Nós temos um modo gourmetizado, cada um gourmetiza. Tem uma forma de servir, aí eu sirvo a Deus do meu modo, do meu jeito. E quando o negócio aperta, e quando o cão se levanta, e quando o vento sopra, nós não temos autoridade para fazer, porque Deus só deixa debaixo da autoridade aquele que obedece aos princípios espirituais. Então, segunda lição que nós precisamos entender é que nós não podemos conduzir a presença sem esforço. Primeiro, a presença vale mais que tudo. Diga comigo, a presença é o principal. A presença é a prioridade. Glória a Deus. Segundo, não conduza a presença sem esforço. E quando Uzá coloca a mão que morre, o que acontece? Davi se entristece. Não quero mais levar a presença para Jerusalém, porque agora a presença para mim representa morte. Aí ele fica turbado no coração. Aí ele fica aflito na alma. E tem uma casa ali pertinho, uma casa de Obed-Edom. Então ele decide, deixa a arca aqui na casa de Obed-Edom. Eu volto para Jerusalém, quando isso tudo passar, a gente vê como é que fica. O nosso grande problema é nos acostumar com a presença, é justamente esse. É achar que a presença que pune um é a mesma que vai punir o outro. Nós precisamos conhecer mais do Deus que nós servimos. Quando você mira no propósito, os processos ficam mais leves. Quando você conhece o seu Deus, você não tem medo da presença. Você aprende a conduzir da maneira certa. Quando você conhece o seu Deus, você não se intimida com profecia de quem não tem vida com Ele, de quem profetiza pelo que acha. Nós fizemos 9 anos de igreja. Mas você sabe quantas pessoas passaram por essa igreja entregando profecias? Pessoas até que nós convidamos. A gente amadurece na vida. Mas eu trouxe muitos pregadores e muitas pregadoras que eram do meu tempo de infância e de adolescência na igreja. Então, na minha mente, essas mulheres, esses homens são supra-homens e supra-mulheres de Deus. Até eu buscar o entendimento da palavra e entender que não existe o supra. Existem homens e mulheres de Deus. E mulheres e homens de Deus também falham naquilo que falam. Eu já trouxe algumas profetisas aqui, que estão pregando e de repente, olha homem, eu vejo um racho, uma divisão. E lá ali sentadinho dizendo, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. Alguém estava achando que eu estava recebendo, porque eu não preciso mostrar para as pessoas. Eu estava ali dizendo, Senhor, repreenda essa palavra. Eu nunca plantei rebeldia, eu nunca plantei divisão e não aceito o diabo dividir nada aqui, porque o reino é teu, a glória é tua, a honra é tua. E aí, olha, esse ano ainda vou fazer, vai acontecer. Nós passamos o 2º ano, não teve racha, não teve rebelião, não teve divisão. 2º, 3º, 4º, que estamos no 9º ano e a obra continua crescendo. Porque eu entendo quem é o Deus da palavra, irmãos. Pode haver rebelião? Pode. Pode haver rachadura na igreja? Pode. Mas é a maneira que você conduz.
Quando você deixa de orar, o diabo começa a cirandar, faz ali uma mente atribulada, daqui a pouco divide outra, daqui a pouco a divisão já está feita, você só vai esperar agora o momento de acontecer. Mas quando você está ligado no céu, que o diabo vem, você já corta o rabo dele. Uma notícia que ele traz, uma mentalidade que ele tenta implantar, uma visão que ele tenta estabelecer. E quem está na visão, o diabo não pode tocar no que Deus estabeleceu. Então eu não tenho medo de algumas profecias. Eu já vi gente dizendo, olha homem, conserta a tua vida. E eu vindo de 40 dias de jejum, de santificação, de obediência, de leitura da palavra, de devoção. Eu precisava consertar o quê? Se eu sei como é que está a minha vida. E ali, ouvindo o profeta, e não dizia nada. Dizia, Jesus, dá maturidade a esse profeta que profetiza pela aparência. Irmão, porque eu de calça apertada, todo toradinho, malhadinho. A profecia pela aparência, te conserta, tá. Se você não discernir, você pira. Você está orando, jejuando 40 dias ali no concerto e de repente vê um profeta, profetiza pelo que vê. Pare de ouvir profeta que você não conhece. Está na hora de você desenvolver intimidade com Deus e saber quem você é em Deus. Agora também já tive tempo de estar num pecado. Minha época de juventude, passando pela maior luta. Meu irmão, tinha dia que, misericórdia, o computador quase queimava. Cada site atribulado dizia, Senhor, me liberta dessa tribulação. Pornografia, imoralidade, eu vivendo meus ventos, minhas tempestades, típico da idade. Aí eu ia para a vigília, estou chorando ali porque quero mudança, quero transformação. E vem um vaso, eis que estou contigo, estou me agradando de ti, viu homem? Eu disse, opa, queima. Você já pensou? Se eu vou pela boca do profeta dizendo que está se agradando de mim, passar a madrugada assistindo imoralidade? Então você não pode ser o medíocre que vai por profecia. Você tem que saber como é que está a sua vida para não se iludir com o que as profecias e os profetas lhe dizem. Mas a verdadeira profecia vai te guiar pelo caminho da salvação e da libertação. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Então diga comigo, eu não posso me acostumar com a presença. Esse costume precisa ser rompido. Esse costume precisa ser vencido. Porque você não sabe conduzir a presença. É outra coisa que eu preciso citar aqui a respeito do não se acostume com a presença. A gente não pode confundir a presença de Deus com a cultura da terra. Lembra dos dois profetas, um profeta novo e um profeta velho? O profeta novo foi por respeito ao profeta velho e desobedeceu a Deus. Aí voltou pelo caminho que Deus disse não volte, sentou, comeu e bebeu pelo caminho que Deus disse não sente, não coma, nem beba. Aí ele morreu, um leão que apareceu, lhe matou, depois que matou, deixou do lado assim, ficou sentado, e um jumento que ele vinha montado também ficou sentadinho. Todo mundo que passava dizia, um homem morto, um leão e um jumento. O leão não ataca mais ninguém, o jumento não sai do lado do leão, o leão não devora nem o jumento e nem devora o homem. Que cena! Cena estarrecedora de desobediência. Cena de quem se acostumou com a presença e não desenvolveu sensibilidade, maturidade, não desenvolveu discernimento. Então, se alguém mais velho na fé que você chegar e disser, olha, Deus mandou, cuidado com gente que usa o nome de Deus, vá orar. Procure seu líder espiritual. Bispo, recebi uma profecia que me disseram isso e isso e isso. Não caia em profecia, porque tem profeta velho fazendo gente nova cair no laço e ser destruído porque desobedeceu a Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Não se acostume com a presença. A quarta lição que nós precisamos aprender aqui é que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ela é recepcionada com temor, ela é recepcionada com respeito. Alguém conduz a presença da maneira que deve, não como Uzai, como Aiô. E quando ele conduz a presença com temor, com respeito, a casa dele, em 3 meses, viveu cura, milagre, restauração e multiplicação. Gente, por que a presença de Deus, ao invés de trazer milagre, cura, multiplicação, não só trouxe uma espiritualidade elevada? Porque a consequência de servir ao Deus que é dono do ouro, da prata, que é dono da bênção, que é dono do céu, do mar e de todas as coisas, são as bênçãos dele seguir aquele que valoriza a presença.
Eu não estou falando sobre riqueza, porque o Deus da riqueza é Mamon, o Deus da ganância, que a gente mata e morre por dinheiro, que a gente sabota, que a gente prioriza mais o dinheiro do que a Deus, mais o trabalho do que a fé, mais as coisas do que o tempo com Deus. Não é disso que eu estou falando de priorizar Deus, de priorizar a fé. Quando Deus é prioridade, você obedece a sua palavra, a bênção do Senhor entra na casa. O que não aconteceu 20 anos na casa de Abinadab, acontece em 3 meses na casa de Obed-Edom. Cadê os obedientes? Cadê os que se sujeitam à palavra de Deus aqui? Diga glória a Deus. Em Atos capítulo 5, nós vamos encontrar um homem por nome Barnabé. Barnabé, ele entrega uma oferta vendendo o campo que ele tinha, um terreno. Ele entregou seus bens aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Deus o fez avançar, Deus o fez crescer. E o nome Barnabé significa filho da consolação. Era um levita, natural de Chipre. Colocou suas herdades aos pés dos apóstolos. No capítulo 5, você também vai encontrar um casal por nome Ananias e Safira. Eles pegam e veem a atitude de Barnabé. No capítulo 4 ele diz, Barnabé entregou uma oferta, Barnabé vendeu o terreno, a gente vai fazer a mesma coisa e vamos entregar a oferta do terreno diante do apóstolo Pedro. Quando eles fazem isso, eles acordam, não, o dinheiro é demais, vamos dar só uma parte e dizer que estamos doando a oferta toda. Só que quando eles vendem e fazem o que eles decidiram e combinaram fazer, o marido vem e diz para o apóstolo, está aqui o dinheiro da venda, minha mulher vem aí para confirmar, nós vendemos o terreno e está aqui a oferta aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro, tomado pela autoridade do Espírito Santo, diz, por que você não temeu mentir para o Espírito Santo de Deus? Porque você não temeu, você será morto agora diante de mim. E o ar, o fôlego de vida, no mesmo instante, foi tirado de Ananias. Há instantes, chega sua esposa e diz, vendemos o terreno. Meu esposo com certeza já trouxe a oferta, o valor total do terreno. Aí Pedro olha para ela e diz, você veio mentir contra o Espírito Santo, junto do seu marido, e vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com ele. E ambos saem mortos daquele lugar, porque mentiram contra o Espírito Santo. O que faz no Novo Testamento? Uma oferta fazer um prosperar e 2 morrerem. Não é sobre a presença estar, mas é sobre como você conduz a presença na sua vida. Tem gente que frequenta a igreja e nunca vai viver mudança, porque ele frequenta a igreja, mas não muda de vida, frequenta a igreja, mas não obedece, frequenta a igreja e se acostuma com o ambiente santo. Mas tem gente que com todo temor preserva o temor, preserva a obediência, preserva a presença, e a maneira que você conduz a presença faz toda a diferença. Tem gente que vai passar 20 anos na igreja, não vai ter mudança no casamento, não vai ter mudança na família, não vai ter mudança na finança, não vai ter mudança na profissão, mas vai ter gente que vai chegar com 3 meses e vai se posicionar e vai obedecer e vai se sujeitar e vai se entregar, e as portas dos milagres vão acontecer, porque sabendo Davi que a presença de Deus prosperou a casa de Obed-Edom, diz, é tempo de eu ir buscar, porque a presença está fluindo na casa de Obed-Edom. Eu vou profetizar nesta noite, a forma que você conduz a presença vai ser tão tremenda que alguém vai saber o que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, na sua família. O problema da religião no Brasil é que as pessoas não se posicionam. Gente, o que eu ouço de pastores dizendo é, Deus te deu a unção da prosperidade, porque em 9 anos nós estamos vivendo aqui na Orla de Salvador, o que tem igreja que tem 15 anos, que tem igreja que tem 20 anos, tem igreja que tem 30 anos e não viveram na nossa cidade. Aí eles dizem como se eu fosse um favoritinho de Deus. É como se eu dissesse assim, deixa eu pegar esse menino, que é mais bonitinho do que os outros, e eu vou dar o que eu não dei para ninguém. Não é assim que funciona, gente.
Eu já passei madrugadas orando, dizendo: Deus, me enche ou me mate de uma vez. Porque o que tem de gente que me humilha, o que tem de gente que me pisa, me derramando diante do Senhor. Senhor, eu prefiro ser usado pelo Senhor a me entregar aos meus propósitos e me frustrar. Jesus, eu me lanço aos teus pés. Eu fiz votos e mais votos, pactos e mais pactos, mas obedeci a cada um deles. Entrei na fila da obediência. Li livros para crescer na gestão, na administração. Li livros para crescer no entendimento e no discernimento da palavra. Tenho lido livros para manter uma liderança eficaz. Leio livro para crescer emocionalmente, para conduzir minha família, porque mesmo sem referência de família, eu estou conduzindo a minha família diante da presença do Senhor. Mas vai ter gente que vai dizer: foi sorte, porque Deus deu, fez, como se Deus derramasse um pozinho e tudo desse certo. Não, é o processo, mirando no propósito. Quando você mira no propósito, o processo fica mais leve, é mais gostoso de viver. Tem gente que diz para mim: meu bispo, você anda, de manhã eu vejo que o senhor posta, vai postar coisa 2 da madrugada, quando é 7 horas já está acordado, o senhor não cansa não? O senhor faz parecer tão leve, tão gostoso, tão suave fazer a obra. Eu digo: minha filha, quem está voltando é Jesus, para buscar da minha mão o que eu tenho que prestar conta. Então quando eu sei qual é o meu propósito, oh glória, o processo fica mais leve. Eu vou fazendo com amor, eu vou fazendo com carinho, porque quando ele chegar, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, e possuir o galardão que eu tenho guardado para você. Quem vai receber galardão quando chegar lá? Pegue na mão de alguém do teu lado, pergunta para ele: você entendeu? A presença precisa de obediência, precisa de quem valorize, precisa de quem se dedique e se entregue de verdade. Se ele deu um glória a Deus, dá junto com ele. Não basta ter um objeto dizendo que está a presença. Você precisa viver o que a presença quer que você viva. O Senhor chega na casa de Simão e ele está ali numa reunião, numa mesa, e Simão está dizendo: se ele soubesse quem é essa mulher que está no pé dele, é uma prostituta, é uma pecadora. Ele se diz profeta, e Jesus, conhecendo o coração dele, diz: eu cheguei aqui, vocês não beijaram a cultura do ósculo santo, não beijaram a minha face. Eu cheguei aqui, vocês não ungiram minha cabeça. Eu entrei aqui, vocês não lavaram os meus pés. Essa mulher já ungiu os meus pés, lavou os meus pés com as lágrimas, e agora está enxugando com os cabelos. E vocês dentro do coração estão querendo saber se eu sou profeta? Eles se admiram. Essa mesma casa de Simão, que estava razoando Jesus no coração, foi diferente da casa de Zaqueu. Quando Jesus avistou na figueira, diz: desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu diz: esse homem é santo, esse homem é homem de Deus, eu não sou digno de ele estar na minha casa. Aí Jesus diz para ele: Zaqueu, eu vim repousar na tua casa hoje. Zaqueu então diz: mestre, se eu devo a alguém, vou pagar o que devo, e quem eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse para ele: olha que coisa maravilhosa, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse é um filho de Abraão. Você percebe que é sobre colocar em prática? Simão tem a presença e está rejeitando. Zaqueu não tinha a presença, agora tem, está valorizando. E você só vai fluir na presença se entender o propósito. Tem gente que quer prosperar, mas prosperidade não é sobre dinheiro. Eu vou repetir: é sobre, primeiro, priorizar a presença. Essa campanha começa hoje. Na próxima semana eu quero dar mais uma instrução para você de crescimento em Deus. Primeiro passo é priorizar a presença. Tem gente que sabe muito pouco da Bíblia, mas o pouco que sabe vive, põe em prática. E tem gente que é catedrático. Tem gente que é expert. Mas serão condenados pelas suas expertises, porque sabem muito e não colocaram nada em prática. Eu quero saber quem é você. Se é a casa de Abinadab, que tem 20 anos. Ah, bispo, eu tenho orgulho de dizer que sou 20 anos de crente, mas não conduz a presença da maneira correta.
não vive mudança, não flui, está sempre aí. Entra ano, sai ano. E você é acomodado com essa vida e achando que está tudo bem. Ou se você é Obed-Edom, que recebeu a presença, mas em 3 meses já está vivendo resultados extraordinários. Está na hora de rever conceitos. Está na hora de rever princípios. Está na hora de rever valores. Fique de pé comigo. A campanha de fé e finanças não começa sem um chacoalhar de Deus, primeiro, no seu conceito de fé. Quem crê que Deus quer te prosperar aqui? Mas até que ponto a presença pode ser um costume na sua vida? Porque, pastora Josi, eu já recebi ofertas aqui. Minha vida não é uma vida de necessidades, é uma vida próspera. Graças a Deus. Eu não tenho sentido falta de nada. Mas o dinheiro não mudou quem eu sou. Só tem ampliado quem eu sou. E de tudo que eu vivi em Deus e pelos propósitos de Deus, eu só tenho crescido e avançado para levar mais gente para Ele. Alguém entende? Mas tem gente que se prosperar hoje, a Deus culto. Tem gente que se crescer hoje, acabou a adoração. Dá testemunho na presença dos amigos? Não, é um povo rico. Não posso ficar falando Deus é fiel, Jesus é bom. Aí muda os palavreados, esconde que é crente, vira crente do agente secreto. Agência secreta do céu. Ele não tem mais compromisso de revelar sua identidade, porque o dinheiro separou ele do propósito. Então, antes de prosperar, se certifique que a presença vai estar com você. Davi não priorizou o reino, Davi priorizou a presença. Ele disse, foi a presença que me fez chegar onde eu cheguei. Foi a presença que me fez lutar contra leão. Foi a presença que me fez lutar contra urso. Foi a presença que fez calar a boca de Saul quando ele disse que eu não tinha condições de lutar contra o gigante. Foi a presença que me fez derrubar o gigante, porque ele disse, eu vou dilacerar você, eu vou destruir você. E eu lhe respondi, você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Foi a presença que me fez fugir durante 13 anos de Saul. Foi a presença que fez Hebron reconhecer que eu sou rei. Foi a presença que fez os jebuseus reconhecerem que eu sou rei. Foi a presença que fez os povos em meu redor reconhecerem que eu sou rei. E 3 vezes Davi foi aclamado rei e ele viveu o seu propósito. Então ele diz, opa, a primeira coisa que eu quero aqui é a presença. Então, ó, é Deus que está te honrando. Eu vou dizer mais uma vez, é Deus que está te honrando. É Deus quem vai te dar os códigos que você precisa para avançar, para crescer. Mas não se esqueça de entregar a honra para... O que é honra? É um lugar de destaque. Honrar alguém é dar um lugar de destaque. Então você precisa colocar Deus em um lugar de destaque na sua vida. Não deixe crescer e dizer não, porque meus diplomas, meus méritos, não. Se não fosse o Senhor, nada disso você teria. Nada disso você seria. É o Senhor quem tem te sustentado. É o Senhor quem tem feito as portas se abrir. E vai se alargar. Não abra a mão da... Quando não era próspero, rico, não, vou para a vigília, vou buscar. Vinha andando, vinha de Uber, vinha correndo, vinha de elefante, vinha de urubu, vinha de qualquer coisa. Depois que prosperou, não, porque eu tenho medo de assalto, bispo. Meu carro, não. Não coloque medo, coloque fé. Porque quando não tinha nada, não, porque eu vou para a vigília, vou buscar, vou para a madrugada, não. Aí, agora não aguento perder sono. Botox, rugas. Quando o vento vem, leva tudo. Se não tiver debaixo da presença. Então essa é uma noite onde Deus está dizendo, priorize porque conquistar o trono é fácil, difícil é manter. Mas se você tem a presença, você vai conquistar e a presença vai te ajudar a manter. Levante suas mãos, vamos orar. Quem está entrando nessa campanha hoje e quer viver uma reviravolta na finança e quer viver o crescimento, é tempo de Deus fazer uma repercussão na casa de Obed-Edom. E o Deus que fez a repercussão na casa de Obed-Edom vai fazer uma repercussão acontecer na sua vida. Eles vão ter que ver e reconhecer, foi Deus que deu, foi Deus que fez, foi Deus quem abriu, foi Deus quem honrou. Meu Pai, olha essas multidões que estão aqui, a multidão que está presencialmente, as mais de 130 no YouTube e as outras dezenas no Instagram.
Eu quero te pedir nesse momento que a bênção, a presença que esteve na casa de Obed-edom, a arca, oh glória a Deus, flua neste momento sobre a vida de um povo que busca a face do Deus de Jacó. Senhor, esse mundo, os homens matam e morrem por causa de dinheiro, mas o crente, quanto mais abençoa, mais ele recebe dos céus. Senhor, neste mundo, a inveja, a ganância, a usura faz homem odiar o homem, homem tratar os outros pelo que tem a oferecer. Mas o crente honra a Deus, ama as pessoas e Deus lhe abre os caminhos. Por isso eu declaro que a bênção de Obed-edom, a bênção do temor, da obediência e da reverência flui sobre a nossa mente e sobre os nossos corações. Em o nome de Jesus eu oro e abençoa a vida dos teus filhos de maneira especial e poderosa. Em o nome de Jesus. E a igreja viva diz. Aí o que vai acontecer? Bota aí para mim no telão, por favor. Aí, 2 Samuel 6 mesmo. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem. Deus não só abençoou a pessoa, mas abençoou os bens, abençoou tudo que tinha, os animais, ele prosperou. 3 meses. Por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, trouxe a arca de Deus para cima. E olha o que diz o versículo 13. E sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Eram 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifício, oferta. Mais 6 passos, até chegar em Jerusalém. Meu Deus. Ele entendeu que a presença ama a obediência, alinhada com sacrifício, alinhada com dedicação. Alinhada. Quem vai alinhar aqui? Terra com céu, criatura com criador. Não existe relacionamento que dê certo se não houver alinhamento. Muito menos o seu com Deus. Veja o que é que Deus não quer que você mais faça. O que Deus não quer mais no seu rol, no seu ciclo de amizade. Veja o que Deus não quer mais saindo dos seus lábios. Veja o que Deus não quer mais você gastando seu tempo. Porque o sacrifício que você dá a cada passo, Senhor, lembrei, tenho que vigiar. Sacrifício com atitudes. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Cada 6 passos, lembrando a presença. Eu carrego a presença. Estou conduzindo a presença. Nesse sacrifício, Deus vai fazer um reboliço acontecer. Amém? Faça um propósito com o Senhor. Estamos entrando no mês de julho já. Na próxima quinta-feira, eu quero entregar aqui envelopes. Nós vamos ungir os envelopes. Você vai entregar no primeiro semestre, ou no segundo semestre, primeiro mês do segundo semestre. Você vai entrar ofertando. Mas eu quero que você faça uma aliança na sua mente. Só esses 3 primeiros meses. Julho, agosto e setembro. O que é, bispo? Faz um propósito firme com Deus. Senhor, eu vou melhorar. Eu quero a presença. O que é que o Senhor não quer mais na minha vida? Me revela. Alguém aqui para ir comigo nesse propósito? Faz um voto com o Senhor. Pai, o que é que o Senhor não quer mais? Lê a palavra. Se a Bíblia diz assim, ó, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mira no propósito. Senhor, eu quero entrar no céu. O que é que o Senhor não quer mais em mim? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me quer no culto? O Senhor me quer buscando? Quantas horas o Senhor quer que eu ore por dia? Igual a Daniel 3? Ou só de manhã e de noite, quando durmo e acordo? O Senhor quer que eu tire um tempo na semana para buscar? Comece a fazer perguntas para Deus. Ao invés de ficar preocupado, queira a presença. Ao invés de ficar com dúvida, defina. Porque em 3 meses, escuta o que eu estou lhe dizendo, julho, agosto, setembro. Deus, o Senhor quer que eu cale o que eu falo? O Senhor vai mandar você calar em algumas situações, falar em outras. Vão ter pessoas dizendo assim, tem alguma coisa diferente em você. E souberam que a arca do Senhor estava prosperando a casa de Obed-edom. E avisaram a Davi. Vai ter gente comentando, dizendo, ela está diferente. Ele está... Menino, o que é que ele tem? Até as coisas que ele está fazendo parece que está produzindo mais.
Alguém vai receber essa palavra aqui? Eu vou dizer, no seu trabalho vai ter mudança. Glória. Vai sair de celular. Você que está muito tempo viciado em vida dos outros. Você sabe no que você está viciado. Você que está muito em streams. Me dá uma série aí para assistir. Vai assistir essa série aqui, ó. Jejum, oração. 3 meses de fé firme. Eu quero a presença, eu quero conduzir a presença, eu quero levar a presença, sacrificando boi, sacrificando a carne. 3 meses. Deus vai mudar a sua vida financeira. Estou profetizando isso. Deus vai mudar a situação no casamento. Vai ter mulheres aqui orando: Senhor, 3 meses eu vou servir meu marido como nunca servi antes. Se é para amar como Cristo amou a igreja, você, varão, vai dizer: eu vou amar minha mulher como eu nunca amei antes. Eu vou servi-la. Eu vou dar um jeito de ser o mais crente que eu puder. Você vai ver se não tem casamento que estava à beira da destruição, que vai restaurar completamente. 3 meses. Estou profetizando aqui porque eu creio no poder do evangelho que eu vivo e que se manifesta na minha vida. 3 meses. Eu queria que os meninos estivessem aqui para contar os testemunhos, mas acho que no final da campanha a gente vai conseguir. Eu tenho visto aqui gente que em 6 meses Deus aumentou o faturamento. O Adonias aqui vai contar o testemunho. Na empresa dele tem uma regra que ninguém pode ser promovido em menos de 11 meses. Ele foi promovido 2 vezes em menos de 11 meses. Foi o primeiro da empresa a viver esse milagre. Aqui é a Coelba. Vivendo o extraordinário. Aí o outro aqui dizendo: bispo, em 1 ano que eu estou nessa igreja parece que o reboliço... Não parece, está acontecendo o reboliço. Que é Ayrton. Vocês vão ver os meninos contando testemunho aqui. Eu vou abrir um espaço de 10 minutos no máximo para contar testemunho, para vocês verem o que é que Deus faz. Mas são pessoas que chegaram aqui e disseram: bispo, eu quero cumprir a palavra, quero viver a palavra. E porque decidiram viver, Deus está largando as portas. Deus está abrindo caminhos. Deus está apresentando pessoas e afastando outras. Porque é quando a arca chega, a arca define a mudança. Amém? Quem vai fazer esse voto comigo aqui? Pronto. Esses dias, esses últimos dias de junho, se desliga do forró. Carolina. Carolina. Sai disso, viu? Que tem um bocado. Carolina veio para a igreja. Carolina converteu. Sai. Bispo, porque eu queria tanto. Eu fico assim com saudade. Sai. Ligou, não te pertence mais. Pula fogueira, não te pertence mais. Se agora é sem João, é com Jesus. Amém? Não é mais São João, não é sem João. Faz uma aliança com o Senhor. Pai, eu quero entrar. Vai ser radical algumas mudanças. Se puder, até abre um propósito de jejum, de oração. Eu quero ver em 3 meses o que o Senhor pode fazer. E quando você vê nos 3 meses, se prepare para passar mais 3 e mais 3. E o reboliço, e manifestação da glória e ambiente espiritual. Amém? Levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos juntos dizem: vá na bênção, vá na paz. Quinta-feira que vem. E desistir jamais. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.